Pega aí o papel, caneta e se prepara para a gente mergulhar no mundo das estrias. As estrias, elas possuem algumas nomenclaturas. Não é muito conhecida para nós, como no caso do fibroedema gelóide, que tem aquele monte de nomenclatura e a gente acaba se acostumando, Estria, a gente fala estria e ficou estria e é estria e pronto. Mas tem outras nomenclaturas também para quando a gente for fazer pesquisas científicas, a gente pode se deparar com algumas dessas nomenclaturas e é legal a gente conhecer. E aqui tem algumas nomenclaturas da estria. Então pode ser chamada de estria, estria atrófica e essas outras nomenclaturas aqui que vocês podem anotar. Eu não irei me atrever a falar porque vocês sabem que o português aqui já é capengando. Imagine essas outras línguas aqui. Mas são outras nomenclaturas para falar de estrias. Essas daqui são mais encontradas em artigos científicos, caso vocês queiram procurar, pesquisar, então vocês vão encontrar esses nomezinhos aqui. Anota aí para quando vocês estiverem fazendo suas pesquisas, vocês saberem que está se tratando de estria. Vamos entender um pouquinho sobre o histórico da estria, como é que surgiu, quem foi que observou aquela coisa toda. Uma coisa importante falar, que vocês vão perceber que de início possa ser que na descoberta, naquele momento, imaginou-se que a estria era uma coisa e quando foi passando o tempo foi vendo que na verdade era outra. Então vocês podem ter esse choque aí de informação quando foi descoberta a estria para hoje. Tudo é assim, gente? Tudo é uma evolução. Então às vezes a gente descobre algo e depois estudando, pesquisando, avaliando, a gente vê que não é bem aquilo que a gente imaginou inicialmente. E é assim com todas as disfunções, é assim também com a estria. Então a estria possa ser que vocês percebam aí algumas coisas que antigamente eles acreditavam que era algo e depois isso foi modificando. Então a estria ela foi observada em 1773 por Roeder. Ele observou que nas gestantes, algumas gestantes, não eram todas, mas muitas tinham algumas características ali diferentes. Opa, por que a barriga daquela grávida, a pele está intacta e a barriga dessas gestantes não está intacta essa pele? Então ele começou a observar que tinha algo diferente. Então as estrias elas foram observadas inicialmente em 1777 por conta das mulheres gestantes. É legal falar também que antigamente, quando ainda não se tinha uma ideia clara da estria, as pessoas acreditavam que era maus tratos. Então as crianças, os adolescentes que tinham estrias, muitas vezes eles associavam a maus tratos em casa. Ah, o pai está batendo, a mãe está batendo, mas depois observou-se que foi a estria. Então logo de início, a gente pode ter, aí como eu acabei falando anteriormente, a gente pode ter uma ideia e depois essa ideia vai sendo modificada. Imagina se um pai, fosse, sei lá, naquela época, acho que não era processado, mas se fosse processado, fosse preso por algum maus trato, sendo que nem cometeu aquilo. Então tudo ela vai passando por uma linha evolutiva, certo? Então, fiquem atentos a isso, não peguem uma ideia logo de início e achem que aquilo ali é a verdade absoluta, porque aquilo ali pode mudar. Em 1889, o termo estria foi descrito pela primeira vez. Então, observe que em 1773, Roeder, ele observou que tinha alguma coisa estranha, mas ele ainda não sabia o que era e ainda não tinha dado um nome para essa disfunção. Em 1889, surgiu o termo estria e as estriações atróficas ou estria distensae ou estrias podem ser definidas como um processo degenerativo cutâneo que é benigno e que varia de cor conforme a fase evolutiva. Então eles perceberam que tinha uma degeneração, tinha um comprometimento ali do tecido cutâneo, mas que aquilo não causava nenhum mal à saúde das pessoas. Era algo localizado, então não era maligno, eles consideravam benigno e perceberam que de acordo com a fase evolutiva, a cor daquela estria ela ia mudando. Troisser e Monetier publicaram o primeiro estudo histológico da estria.
primeiro estudo do tecido, né? E eles descreveram como uma alteração comum, mas desfigurante da pele in loco, no local. Por que eles falaram que era desfigurante? Porque na histologia, aqueles constituintes ali locais, eles ficam todos desconfigurados. Então eles falaram, né, eles descreveram a estria como uma alteração que era comum, era desfigurante porque histologicamente o tecido estava muito comprometido, mas que era localizado, era apenas naquele local. Em 1982, a estria ela foi descrita como cicatriz. E olhe que isso aqui persegue a gente até hoje. Até hoje, muitas pessoas ainda falam que a estria é uma cicatriz. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já vou perguntando para vocês. Você acha que estria é cicatriz, estria não é cicatriz? O que é que você tem de opinião, né, sobre isso? Mas Pierage, com seus estudos histológicos, ele contestou essa informação. Então, avaliando histologicamente a estria, ele falou que não, que a estria não era cicatriz. E aí, o que foi que ele definiu, o que foi que ele afirmou? Ele afirmou que a estria era uma atrofia tegumentar adquirida, e esse conceito aqui a gente tem até hoje, né? Então, ele já foi logo, né, falando, e isso foi concretizado, foi afirmado até os dias atuais, apesar de que a estria é uma disfunção que ainda precisa de mais estudos. A estria é uma disfunção que a gente tem dificuldade de tratar, não é verdade? Então, se algo é difícil de tratar, é porque a gente ainda não sabe direito sobre ela. Então, sempre repare, sempre que a medicina ela descobre alguma doença, ela descobre, né, alguma alteração, e ela sabe exatamente o que é aquilo, como é que originou aquilo, ela domina aquele assunto, ela descobre uma cura. Então, as doenças que existem, que não tem cura, ou que a cura ainda não está totalmente elucidada, é porque ainda não se sabe ao certo o que de fato acontece. Então, a estria é um desafio para a gente. E ela ainda está engateando, a gente ainda está engateando, né, nessa parte de entender a estria, de observar a estria, de ter tratamentos mais eficazes para a estria. Então, a estria ainda precisa, né, de mais estudos, é uma disfunção estética que não está 100% completa, a gente ainda está estudando, né, e aperfeiçoando todos os nossos conceitos com relação à estria. Mas até hoje o conceito que ficou mais aceito foi esse, que a estria é uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, sinuoso. Inicialmente ela é avermelhada, evoluindo para uma cor esbranquiçada, e as linhas, né, elas são perpendiculares às linhas de fenda da pele, ao eixo de maior tensão. Então, resumindo, Pierage, ele afirmou que a estria ela tinha essas características, e ele caracterizou e conceituou, né, a estria, informando que isso era completamente diferente da cicatriz. Cicatriz é um outro mecanismo, acontece coisas, né, diferentes histologicamente. Zeng, em 1985, ele fez uma observação com relação à elastina. Ele observou que a elastina, as fibras, né, elásticas, elas não desaparecem na estria madura. Isso aqui foi uma observação positiva para a gente, porque se a gente sabe que essas fibras elas não desaparecem, se a gente sabe que naquele tecido ainda tem ali, mesmo que pouca, mas tem fibras elásticas, isso é bom para a gente, porque a gente só precisa estimular a formação de mais fibras elásticas. Então isso foi uma descoberta bem positiva. Então as fibras elásticas elas não se desaparecem, elas não somem. Leaver, em 1991, ele destacou que, além do fator mecânico, as estrias são causadas por fatores hormonais e predisposição genética. Aqui a gente começa a entrar nas questões das teorias. Tem várias teorias para poder justificar o surgimento da estria. E a gente vai ver cada uma dessas teorias aqui nessa aula.
Vamos para o conceito, né? Então, eu acabei, né, adiantando, porque fazia parte, né, do histórico da estria, mas vamos diretamente agora para o conceito. Então, a estria ela é uma atrofia tegumentar, uma atrofia da pele adquirida, certo? O que é atrofia? Atrofia é uma redução quantitativa dos componentes corporais. Então, sempre que eu tenho uma atrofia, eu vou ter uma depressão na pele, certo? Então, a atrofia, a gente já sabe que eu tenho uma redução, né, desses componentes estruturais, eu tenho uma redução desses componentes que vai fazer com que a pele ela fique no nível mais abaixo do nível superficial da pele. Então, ela é uma atrofia tegumentar, né, da pele que é adquirida. A gente não nasce com estria, a gente adquire estria. E tem vários, né, fatores que favorecem ao surgimento da estria, a gente vai ver um pouquinho aqui. Bom, resumindo, tem as teorias, né, mais fortes, que é a teoria mecânica, que é a teoria do estiramento mecânico, e a teoria do fator endocrinológico. Então, essas são duas teorias aí que são bem fortes quando a gente fala, né, de estria. Então, a gente pensa no estiramento mecânico e a gente pensa no fator hormonal, mas tem outras teorias também que vão envolver esse surgimento, né, da estria, e a gente vai ver um pouquinho. E vamos ver também de forma mais aprofundada esse fator mecânico e esse fator endocrinológico. As causas, né? É causada pelo rompimento, né, das fibras elásticas. E as fibras elásticas, elas são constituídas de elastina. Eu trouxe aqui para vocês algumas características das fibras elásticas, né? Elas são mais resistentes que o colágeno. Elas conseguem ceder a trações, retornando facilmente à forma original da nossa pele. Então, a gente consegue, né, esticar e ela retorna. Mas isso tudo tem um limite, certo? Ela é produzida pelos fibroblastos também e é responsável pela elasticidade da pele. Elas conseguem essa distensibilidade de 100 a 140%. Então, a gente consegue esticar, né? A gente consegue esticar muito, é de 100 a 140%. Mas tudo na vida tem um limite. Se você pegar aí um cordão, se você pegar um elástico, se você pegar qualquer coisa e você puxar, ele vai partir. Por quê? Porque tudo tem um limite. Se você pegar uma barra de ferro e você torcer ela, colocar muita força, ela vai chegar um momento que ela também vai partir. Então, tudo tem um limite e assim é as nossas fibras. As nossas fibras elásticas, elas conseguem essa atração, elas retornam para sua forma original, mas tudo isso tem um limite e além do limite, tem alguns fatores também que vão favorecer. Então, por exemplo, a água. Se a gente não hidratar, se a gente não tiver muito bem hidratada, H2O. Se a gente não estiver muito bem hidratada, as chances dessa fibra ela se partir, ela se romper são maiores. Por isso que a gente fala, Nath, todo mundo manda hidratar, né? Quando tem estria, quando quer se prevenir de estria, todo mundo fala, hidrata a pele, hidrata a pele. Por quê? Por isso. Porque essas fibras, elas são elásticas, mas a água, a hidratação, ela promove uma melhor flexibilidade e elasticidade da nossa pele. Então, se a gente tiver com água na nossa pele, a gente consegue essa flexibilidade, essa elasticidade melhor. Se tiver seco, as chances de romper são maiores. Então, a gente sempre trabalha, né, na estria com a prevenção. Previne, hidrata com produto, hidrata de forma interna, né? Bebe bastante água, porque a hidratação ela é fundamental para esse processo, né? A gente tem que deixar a nossa pele o mais elástica e flexível possível e a água contribui com isso. Características da estria. A primeira característica que a gente observa é que a estria ela é bilateral. A gente observa então uma bilateralidade. Sempre que eu tenho estria de um lado, eu terei estria do outro lado. Por que que isso acontece?
Isso acontece por conta da biomecânica do nosso corpo. Então, biomecanicamente, o nosso corpo ele tem que estar em equilíbrio. Quando a gente desequilibra essas forças de tensão da pele, o corpo ele tende a compensar do outro lado. Então, vamos lá. Imaginem aí que a gente tá com 2 elásticos, tá? Então, esse elástico a gente tá puxando de um lado e a gente tá puxando do outro. Tem uma madeira aqui e o elástico puxando e mantendo essa madeira em equilíbrio. Imagina isso aí na cabeça de vocês, porque eu tô imaginando agora. Então, a gente tem elástico de um lado, elástico de outro lado e uma madeira no meio. A força que a gente está exercendo nesse elástico está mantendo essa madeira em equilíbrio. Então, deixa eu fazer aqui um desenho. Ó, aqui de um lado eu tenho um elástico, tá? Isso aqui é um elástico. Aqui do outro lado eu tenho outro elástico. E aqui no meio eu tenho uma madeira. Certo? Dos 2 lados a gente está exercendo a mesma força. Como a gente está exercendo a mesma força, essa madeira aqui ela está em equilíbrio. Mas se porventura eu partir esse lado de cá do elástico, o que é que vai acontecer com essa madeira? Essa madeira ela vai cair para o lado de cá. Não é isso que vai acontecer? Então ela vai ficar assim, ó, meio capenga, né? Meio torta. Por quê? Porque o lado de cá ainda está exercendo essa pressão. O lado de cá soltou porque partiu, né? Essa fibra ela foi partida e o lado de cá ainda está fazendo força. Só que o corpo ele tende a deixar tudo em equilíbrio. Então o que é que ele faz? Ele rompe o elástico, né? Ele rompe essa fibra do outro lado para que essa madeira, né? Aqui no nosso exemplo, tá, gente? Para que essa madeira ela retorne para o equilíbrio, ela fique equilibrada de novo. Então, imaginem isso no corpo da gente, tá? Essa é a biomecânica do nosso corpo tentando equilibrar essas forças aí de tensão. Então, se eu rompi uma fibra elástica de um lado, meu corpo ficou meio deformado, né? E aqui eu tô exercendo ainda pressão. Então, o corpo ele tende a quebrar também nessa fibra para que eu consiga equilibrar essas forças de tensão. Por isso que as estrias elas são bilaterais. Sempre que eu tenho estria de um lado, eu vou ter estria de outro lado. Inclusive, tem alguns casos que são bem interessantes. Tem um caso de tatuagem. A menina fez a tatuagem de um lado do corpo e o outro lado do corpo para poder compensar nessa força. Eu não sei, tá, como foi feita essa tatuagem, mas provavelmente foi muito profunda, né? E aí, para poder compensar nessa força, o outro lado do corpo ele foi se partindo, as fibras foram se partindo e foi desenhando, ficou o desenhozinho ali praticamente igual o da tatuagem que ela tinha feito. Então o corpo ele sempre vai tender a equilibrar as forças de tensão. Por isso que a estria ela é bilateral. Sempre que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro lado. Lembre-se sempre desse exemplozinho aqui do elástico para que vocês consigam entender. O corpo tem que estar equilibrado. Então, eu não posso estar de um lado botando muita força e nem do outro lado botando muita força. Eu tenho que ter essas forças de tensão equilibradas. Outra característica é que as estrias elas são múltiplas. Então, a gente não tem uma estria só, a gente tem um bocado, né? Vem de brinde. Essa é de brinde. Toma aí logo um bocado. Não vem uma só. Por que não vem uma só? Não, ela vem várias. Então, elas são múltiplas. Elas podem ter o comprimento, né, de até 34 centímetros. A largura, ela vai variando, né, de 2 a 5 milímetros até 2 ou 3 centímetros. Então, pode ser bem fininha ou pode ser bem grossa. Pode ser pequenininha ou pode ser bem grande, certo? Lembrando que quando a gente vai fazer os tratamentos, quanto mais fina, melhor. Quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. E quanto mais grossa, pior também, certo? Então, é muito melhor a gente pegar uma estria menor com uma largura, né, pequenininha para que a gente tenha resultados positivos.
E as estrias, elas são paralelas ou verticais e elas se mantêm iguais. Então, se eu comecei a estria de uma forma, a outra vai ser paralela a ela, certo? Então, elas sempre vão ser paralelas umas às outras. E aí pode ser vertical, pode ser horizontal, vai depender muito dessas forças aqui de tensão, né? Temos os tipos de estria, né? São 2 tipos aí que a gente costuma avaliar, que a gente costuma tratar, que são as estrias rubras. Elas são mais avermelhadas, mais rosadas e elas são mais recentes. Como elas são mais recentes, elas tendem a ter um resultado melhor. Mas em alguns casos a gente vai ter resultados melhores com as estrias brancas, então isso é um pouco relativo. Mas como ela está recente, como ainda tem vascularização, é mais provável, né, que a gente tenha resultados positivos nas estrias mais recentes. Como essas estrias elas são mais recentes, elas têm um processo inflamatório. Como eu tenho um processo inflamatório, eu posso ter edema. Edema é uma característica do processo inflamatório, né? Então, essas estrias, como características, elas podem estar discretamente elevadas. Eu não sei se vocês já pegaram algum caso assim, eu não sei se vocês já perceberam em vocês, né? Porque a gente tem estria, né? Ou eu tô sozinha nessa? Eu não sei se vocês já perceberam, né, em vocês que no começo ela fica mais discretamente elevada por conta do edema, por conta do processo inflamatório. Então, como eu tenho um processo inflamatório, eu também vou ter a dilatação desses vasos. Isso faz também com que ela fique mais elevadinha. Então, a gente tem uma dilatação dos vasos e a gente também tem edema. Por isso, a gente tem essa característica aí dela ser um pouquinho mais elevada. Nesse processo, né, inicial da estria, a gente vai ter uma elastólise. Então, a gente vai ter, né, a degradação da elastina. A gente vai ter um comprometimento nas fibras elásticas. Aí vai ter degranulação de mastócitos, o afluxo, né, de macrófagos em torno das fibras elásticas fragmentadas. Então, os macrófagos, eles começam a migrar e ficar em torno dessas fibras elásticas para ele poder fazer o papel dele, né? Então, eles começam a migrar para esse local. A gente vai ter perda da nutrição, reorganização das fibras. Então, essas fibras, elas começam a se reorganizar. Lembra lá no começo, quando a gente estava falando do histórico, que eu disse para vocês que as fibras, elas não desaparecem? Então, a gente vai ter um comprometimento nessas fibras, elas vão diminuir de quantidade, né, de volume, mas elas ainda estão ali. Então, a gente ainda vai ter aquelas fibras. O colágeno, ele vai se reorganizar, a elastina também. Então, o nosso corpo, ele é muito sábio. Quando acontece alguma coisa, ele faz de tudo para poder se reestruturar, se reorganizar. Então, aqui é a mesma coisa. Então, vai ter reorganização das fibras. Como eu falei, a gente tem um melhor prognóstico, né, nas estrias rubras. E, nesse momento, pode haver prurido, coceira e dor. Geralmente, o pessoal fala, né? Ai, tá coçando, não coça não, senão vai dar estria. Gente, já era. Coçou, minha filha. A estria já tá ali, ó, já tô aqui, já tá acontecendo um processo aqui com suas fibras elásticas, já tô chegando. É um aviso de que ela já tá chegando. Então, coçar ou não coçar é um mito, tá? Que vai dar estria, aquela coisa toda, já tá no processo. O outro tipo de estria são as estrias nacaradas, que são as estrias albas ou as estrias brancas. Essas estrias, elas são mais antigas, não tem mais processo inflamatório, então o processo inflamatório já passou. Essa epiderme, ela já está atrófica, ela já está atrofiada, já está aplainada. As fibras elásticas, elas já estão alteradas. Lembra que eu falei que vai ter uma alteração das fibras elásticas, das fibras colágenas? Então, elas já estão aqui alteradas. As fibras colágenas, por sua vez, elas se dispõem em feixes, né, paralelos à superfície, na direção da tensão. Então, o corpo inteiro, ele tá se readaptando. Lembrei a palavra. Gente, eu esqueço demais as palavras, mas agora eu lembrei. O corpo, ele tá se readaptando. Então, teve um problema, o que é que eu vou fazer para poder
continuar, para poder manter esse corpo funcionando, para que maiores consequências não ocorram. Então, o nosso corpo ele vai se readaptando. A matriz extracelular, ela vai ter, né, poucos fibroblastos, porque os fibroblastos eles vão estar destruídos. Esses fibroblastos eles vão ter deficiência na síntese de algumas proteínas, eles vão estar com complicações no complexo de Golgi e no retículo endoplasmático rugoso. Então esses fibroblastos aqui, eles vão estar com menor atividade e eles vão estar prejudicados, né? Eles não vão estar sintetizando as proteínas como eles deveriam, porque as formadoras básicas foram afetadas. E quais são os fatores que favorecem o surgimento da estria? Eu vou falar aqui os fatores, mas quando a gente falar das teorias, vocês vão encaixar melhor tudo, tá? Então, uma coisa sempre ligando a outra, Os fatores que vão favorecer o surgimento de estria: fator genético, efeito sanfona, engorda, emagrece, ou engorda demais, ou aí vai ter uma hora que não vai aguentar, né? Estiramento da puberdade, então a pessoa cresce muito rápido. Gestação também, né? O abdômen, ele cresce muito rápido em um período muito curto. Uso de corticoide, aumento rápido de massa muscular, desidratação cutânea e alteração hormonal. Então a gente vai falar, né? Quando a gente falar de teorias, a gente vai situando, né, onde é que está cada um desses fatores e lembrando só do comprometimento da hidratação. Se a gente não tem uma pele hidratada, o que é que acontece com as fibras que eu falei para vocês logo no início? Elas têm mais facilidade em se quebrar. A hidratação, ela possibilita melhor flexibilidade à pele. Então, se eu tenho uma pele desidratada, eu estou mais favorável a ter, né, estrias. Então, está mais favorável ao surgimento da estria. Então, hidrata bastante a pele. Um aviso importante, que a gente adora passar óleo de amêndoa para fazer hidratação da pele. A gente não passa óleo. Gente, o óleo, ele é para reter a água. Então, se você não tem água, não tem por que você utilizar óleo. Então, a hidratação da pele, ela é feita com o hidratante. O óleo, a gente pode utilizar, Nath? Pode, mas tem o momento certo da utilização. Como é que eu vou utilizar os óleos? Óleo bifásico, óleo trifásico, óleo de amêndoa, óleo disso, óleo daquilo, para poder favorecer nessa parte de hidratação. O que é que a gente vai fazer? Então, o que é que a gente vai recomendar, né, para os nossos clientes? Terminou de tomar o banho, não se enxuga, ainda úmida, passa o óleo e fica lá esperando se secar. Por quê? Porque o óleo ele vai reter a água e a gente precisa ter a água. Então a gente não terminou de tomar banho, se enxuga assim para não ficar, né, muito encharcada. Então se enxuga um pouquinho, fica ainda úmida e passa o óleo. Aí esse óleo ele vai reter essa água do banho e aí vai ter a sua ação mais potencializada. Agora, se você não for fazer isso, Nath, tomei banho, me sequei, tô sequinha, o que é que eu faço? Aí você utiliza ou você vai indicar para o seu cliente hidratante, certo? Porque o hidratante aí ele vai auxiliar na hidratação da pele, né? O óleo ele serve mais para poder reter a água e a hidratação para poder hidratar, certo? Mas tem vários tipos de hidratação, a gente vai fazer, com certeza a gente vai ter aula, né, de cosmetologia falando sobre hidratação, as vias, né, de hidratação da nossa pele, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais. A via de hidratação tópica, certo? Mas é isso, óleo depois do banho. Então tomou banho, você passa o óleo, espera lá um pouquinho, e depois você se veste, você, enfim, segue sua vida. E fora isso, você utiliza o hidratante. Então, geralmente, eu gosto de indicar para as minhas clientes usar o óleo de noite. Então, de noite ela toma um banho, aquela coisa toda, passa o óleo, tá com mais tempo, né, livre. Então, passa um óleozinho, espera lá secar e aí ela veste, bota uma camisola, enfim.
e durante o dia o hidratante. Incidência, qual é a incidência da estria? A estria, ela ocorre após os 5 anos de idade e antes dos 50 anos. Então, crianças com menos de 5 anos de idade provavelmente não terá estria, a não ser que tenha alguma doença, alguma coisa aí interferindo. Mas, pelas vias normais, crianças menores de 5 anos não têm estria e adultos com mais de 50 anos também não têm estria. Então, se você está me assistindo e você tem mais de 50 anos, provavelmente você não terá mais estria. Olha que maravilha! E é interessante falar sobre isso, sabe? Porque minha avó não tem uma estria. Minha avó não tem uma estria. E aí a gente vai olhando assim, observe as gerações. Veja a sua avó, veja a sua mãe. Minha avó não tem uma estria. Minha mãe, ela já tem um pouquinho de estria, mas é só na região do abdômen, por conta da gestação. Aí vem as filhas já tudo com estria. Aí eu quero ver minhas filhas. Minha filha eu já vou botar assim, ó, hidrata. Pra ela já crescer sem estria. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que tem outros fatores aí que envolvem, principalmente os hormonais, né, da alimentação. Tudo que a gente vai consumindo aí, tá tudo tão poluído, né, tão menos natural, que a gente acaba se prejudicando também. Mas reparem essa evolução. Veja aí a avó de vocês, a mãe, todo mundo, os filhos, né? Como é que é essa questão aí da estria da família de vocês. Então, antes dos 5 anos e após os 50 anos, provavelmente não terá mais estria, só algum caso muito raro, alguma doença, alguma coisa, aí justifica. Mas vias normais, não. As mulheres, principalmente de idade de 10 a 16 anos, nos homens, idade de 14 a 20, são as idades aí que têm os seus picos maiores, né, de incidência da estria. Adolescente tem muita chance de ter estria, a gente vai entender, são 2 aí os motivos, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gestação também são 2 motivos aí nas gestantes, mas não é lei, gente. Não é todo adolescente que vai ter estria, não é toda gestante que vai ter estria. Não é bem uma lei, tá? Pode ter um ou outro, ou menos um, ou não, meio, um, que não tem estria. Porque se a gente for parar para ver, né, a maioria das pessoas, dos adolescentes, né, tem estria. Mas não é sentença, tá? Fiz uma brincadeirinha aqui, mas não é sentença. Então, a adolescência tem maior probabilidade, a gestação tem maior probabilidade, mas não vai ser sentença. Tem gestantes que não tem, tem adolescentes que não tem. A estria, ela pode acontecer em ambos os sexos, então mulheres e homens, todo mundo aí tem estria. Ainda bem, né? Porque a maioria das coisas fica tudo para nós mulheres, né? Agora os homens levaram aqui também uma para ficar empatado com a gente. E todas as etnias também têm acne. Só que foi observado que nos negros a incidência da estria ela é um pouco menor por conta da densidade do colágeno, mas também estão propensos, né, a terem estria. Então, sexo, etnia, todo mundo aí, todos os sexos, todas as etnias, todo mundo tem estrias. Regiões mais comuns: mamas, coxa, glúteo, ombros, principalmente os homens, né, que malham, e aí às vezes tomam alguma coisa e aí cresce muito rápido, né, ganha massa muito rápido, geralmente tem estrias no ombro, abdômen, lombar, parte interna de coxa, axila, região poplítea, são as regiões mais comuns. Não significa que nas outras não vão ter, possa ser que tenha. Mas essas aqui são as regiões mais comuns onde a gente mais encontra estrias. Nath, o que é que acontece histologicamente? Porque a gente tem que entender, né, o que é que está acontecendo ali por dentro, o que é que está acontecendo naquele tecido. Então vamos entender agora. Primeiro de tudo, acontece uma redução da fibrilina. O que é a fibrilina? A fibrilina é uma glicoproteína essencial para a formação das fibras elásticas. Então, se eu tenho uma redução da fibrilina, eu vou ter uma dificuldade de formar fibras elásticas. Eu vou ter dificuldade na formação dessas fibras. Então, já começa aí pela redução da fibrina.
Depois nós teremos também redução, né, nas fibras de colágeno e nas fibras elásticas. Além disso, as fibras de colágeno, elas vão estar desarranjadas. Eu não falei para vocês que elas precisam se readaptar para poder manter ali o corpo. Então, além de ter uma redução, né, do colágeno da elastina, nós temos também um desarranjo nas fibras de colágeno. A espessura da derme, ela fica menor, então eu tenho uma redução na espessura da derme. Por quê? Porque eu vou ter fibras colágenas separadas. Uma coisa importante falar, lembre sempre disso, tá? Quando vocês forem fazer qualquer tratamento estético e a pessoa tiver estria, lembre disso aqui. A espessura da derme é menor. Se a gente for utilizar criolipólise em áreas que tem muita estria, a gente corre o risco de promover uma queimadura. Por quê? Porque a espessura da derme está pequena, está menor. Pega aí na sua estria, passa a mão aí na sua estria, veja como essa pele ela é mais fina, como essa pele é mais sensível. Então, quando a gente utiliza, né, alguns recursos, a gente tem que ter uma preocupação maior nessas áreas que tem estria. Então, tomem cuidado ao utilizar a criolipólise em regiões que tem muita estria, porque aquelas temperaturas ali muito baixas, mesmo com aquela manta protetora, possa ser que a pele do cliente ela não resista e gere aí uma queimadura. Certo? Então, cuidado, porque a espessura ela está reduzida. Histologicamente, a gente observa, né, o rompimento das fibras elásticas. Observamos também redução no número e volume dos elementos da pele. Por isso, a gente tem a atrofia. Os fibroblastos e a substância fundamental amorfa é um desses elementos que vão estar diminuídos. Certo? E além disso, nós vimos, né, agora há pouco que os fibroblastos eles também vão estar comprometidos. Então, eles vão estar em menor número, eles vão estar com o seu funcionamento deficiente. Não vão estar produzindo as fibras como deveria. Então, nós teremos uma pele o quê? Mais delgada, a gente vai ter uma pele mais fina. Tocaram na estria de vocês quando eu pedi? Se não tocou, toca agora. Toca aí, veja como essa pelezinha é mais fina. Então, a gente tem que ter um cuidado, tá? Quando a gente for fazer qualquer outro tratamento nessas peles. Então, a pele é mais delgada, a pele fica mais fina. O centro da lesão, o centro ali da estria, eles têm poucas fibras elásticas. Eu falei, quando a gente falou lá do histórico, o que foi que descobriram? Que ainda tem fibras elásticas, não foi? As fibras elásticas não desaparecem. Então, olha aqui a histologia provando isso. Então, ela provou que tem poucas, mas ainda tem fibras elásticas. E na periferia, nas bordas, essas fibras, elas estão onduladas e agrupadas, certo? Então, é dessa forma que estão as fibras elásticas na estria. Como o corpo da gente, ele é super sábio e ele tenta suprir tudo que está em deficiência, tudo que está em menor quantidade, né? Tudo que é importante e que está sendo reduzido, ele tenta suprir. A gente vai ter formação de novas fibras elásticas também. Tem rompimento de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Essa pele, esse local, ele fica com sofrimento vascular. Então, aqueles vasos ali, eles foram rompidos. Então, eu vou ter um sofrimento vascular. E por isso, quando a gente viu lá de característica, a gente viu que essa pele, ela tá sem nutrição, né? Então, se eu não tenho vasos para poder levar nutrientes para o tecido, eu tenho um tecido sem nutrientes, certo? E tem presença de linfócitos. Isso aqui é a parte histológica, o que foi observado no tecido com estria. Essas aqui foram as observações, essas aqui são as características histológicas de uma pele com estria, tá? Do local da estria. E nós vamos agora para as teorias. A primeira teoria é a teoria mecânica. A teoria mecânica, ela fala que existiu um distúrbio de flexibilidade e elasticidade. Então, a nossa pele ela é flexível e ela é elástica.
mas ocorreu ali um desequilíbrio biomecânico. E esse desequilíbrio, ele promoveu a ruptura dessas fibras elásticas. Então, esse distúrbio aí, esse desequilíbrio, ele favorece ao surgimento da estria. Então, a gente tem o estiramento da pele, né? Falando agora, assim, de forma mais popular, a gente tem o estiramento da pele. Eu falei para vocês que tudo tem um ponto limite, né? Então, a pele estirou, chegou um limite que não suportou. Aquelas fibras, elas não suportaram. E aí, elas se rompem. E aí as fibras elásticas, né, a gente vai ter a ruptura ou perda das fibras elásticas dérmicas. E isso pode acontecer na gestação, ganho de peso, ganho de massa muscular. Então observem que isso aqui não estava lá naqueles fatores que favorecem ao surgimento da estria, não estava lá, mas ele está relacionado à teoria mecânica. Então na gestação a gente não tem um aumento rápido do abdômen, da pele. Isso vai favorecer o rompimento dessas fibras elásticas. Quando a gente ganha muito peso, a gente também não está esticando esse tecido, a gente não está ultrapassando esse limite de elasticidade da pele, vai ter o rompimento dessas fibras. O ganho de massa muscular, a mesma coisa. Então, esses aqui são alguns exemplos da teoria mecânica. E a teoria mecânica, ela está ligada a esse distúrbio, né, de flexibilidade, de elasticidade da pele, que é o estiramento da pele. Então, a pele estirou demais, ultrapassou o limite e rompeu aquelas fibras elásticas. A segunda teoria é a teoria endócrina. Ela está relacionada a alguns hormônios. E então a gente tem ali o estrógeno, o corticoide, o adrenocortical, adrenalina, noradrenalina, esteroides. São hormônios que estão diretamente ligados e que favorecem o surgimento da acne. Então, o estrógeno, por exemplo, a gente eleva os níveis de cortisol, do hormônio de estresse. O corticoide, por sua vez, ele vai degradar as proteínas. Então, todos esses hormônios, eles estão ligados, né? E eles podem favorecer o surgimento dessa estria. Olha aqui outro fator interessante que eu falei para vocês. Eu falei que a adolescência, ela tá ligada a dois fatores, né? O hormonal e o endocrinológico, assim como a gestação. Só que na adolescência a gente libera mais hormônio adrenocortical. Então eu vou ter aí dois fatores atuando, hormonal e mecânico. Mecânico é estirão, a gente cresce, né? A gente não cresce na adolescência. Então essa relação da estria com a adolescência está ligada a esses dois fatores. Tanto a teoria endócrina, ela justifica, quanto a teoria mecânica também justifica, né? Justifica o surgimento da acne na adolescência. A outra teoria é a teoria infecciosa. Nessa teoria, o surgimento da estria, ele está ligado a um processo infeccioso. Então, essa infecção, ela vai provocar o rompimento dessas fibras. E aí a gente vai ter as estrias. Exemplo de doenças que afetam, né, essas fibras: febre tifoide, tifo, febre reumática e hanseníase. São algumas doenças que estão relacionadas, né, ao surgimento da estria pela teoria infecciosa. Então, essa infecção, ela vai provocar o rompimento das fibras. A outra teoria, já me perdi até em que teoria eu tô. A outra teoria é a teoria genética. A teoria genética, ela vai ser dividida em duas. Primeiro, as síndromes. Nós teremos, né, como síndromes a síndrome de Cush e a síndrome de Marfan. São duas aí que estão bem ligadas à estria. A gente conhece bastante, né, a síndrome de Cush, que são aquelas fotos, né, daquelas estrias bem largas, bem grandes. É uma disfunção, né, genética, é uma síndrome que favorece, né, o surgimento da estria. Mas tem um fator genético também de carga que a gente herda do pai, que a gente herda da mãe, vai herdando e vai passando de geração em geração.
e que não é uma síndrome. Então, né, os pesquisadores, eles acreditam que os genes para a formação de colágeno e elastina e da fibronectina, eles estão reduzidos em quem tem estrias atróficas. E isso, né, vai ocasionar uma alteração do metabolismo do fibroblasto. Isso aqui é passado de mãe para filho, de pai para filho e assim sucessivamente. Então, eles acreditam também nessa teoria genética. Uma é da síndrome e a outra é de você ter uma deficiência, né, nessa formação aí do colágeno, da elastina, da fibronectina e passar isso de geração em geração, comprometendo, né, fazendo com que os nossos filhos, os nossos netos e não sei mais quem, possam ter estria. Eu ia falar acne, mas não é acne, é estria. Possam ter estria. Agora, uma coisa interessante, assim, que eu falo para vocês é que, primeiro, a gente precisa avaliar cada cliente, né? Então, a gente vai fazer a avaliação, vai entender aquele cliente, vai verificar se ele está utilizando algum medicamento, olha lá se ele está tomando corticoide, aqueles hormônios todos que a gente falou, se está tudo ok. Pesquisem isso para a gente poder entender e a gente saber qual tratamento a gente vai fazer. Se a pessoa ela tem uma síndrome, não tem muito o que a gente fazer. Se a pessoa ela faz uso de corticoide, ela tem que tomar corticoide, também não tem muito o que a gente fazer. Inclusive, tem casos já relatados, né, nos estudos que quando retira esse corticoide, aparece mais estria. Então, tem que ser um tratamento feito direitinho para que quando a gente retire, quando o médico, né, retire o medicamento desse paciente, não agrave o problema, não agrave as estrias, certo? Então, tudo tem que ser observado com cuidado. Mas a gente começa a perceber, estudando, né, cada teoria, que elas se completam. Muitas vezes a gente vai ter vários fatores associados. A gente vai ter fator hormonal, a gente vai ter fator genético, a gente vai ter fator mecânico. Então, muitas vezes está tudo interligado, certo? Mas a gente entendendo, né, separadamente, é bom que a gente já consegue diagnosticar aqueles casos, né, diferentes. E aí a gente ver como é que a gente vai se posicionar perante aquele caso ali que não está de acordo com o do nosso cotidiano. Cicatriz e estrias. E aí, cicatriz é estria, cicatriz não é estria? Como é que funciona isso? A gente vai ter aulas falando sobre cicatriz. E aí a gente vai conseguir entender histologicamente o que é que ocorre com a cicatriz, aquela coisa toda, os tipos de cicatriz, tudo direitinho. Aqui nós falamos sobre estria e nós vimos o que acontece histologicamente com as estrias, não foi? Então vamos fazer uma comparaçãozinha rápida. Então vamos lá. Na cicatriz a gente vai ter fibras colágenas mais grossas, compactas e largas. Os fibroblastos eles vão estar em processo ativo, ele vai estar produzindo muita proteína, muitas fibras. Então, quando a gente tem um corte, quando a gente se lesiona, o corpo ele vai produzir para poder reparar, né, aquele dano e aí a gente tem a cicatriz. Então, na cicatriz, os nossos fibroblastos eles estão trabalhando a todo vapor para poder reconstruir, né, aquele tecido. Então, a gente vai ter como característica, novamente, fibras colágenas mais grossas, compactas, mais largas. Na estria, as fibras colágenas elas vão ser mais finas, elas vão ter menor volume, elas vão ter menor diâmetro. Além disso, a substância fundamental amorfa ela está escassa na estria. E os fibroblastos eles estão com pouca atividade. Lembra lá da histologia? Como é que os fibroblastos estão? Eles estão em pouca atividade, eles não estão produzindo tantas proteínas. Então é diferente quando a gente avalia histologicamente. Uma é diferente da outra. Eu, particularmente, separo. Para mim, estria é estria, cicatriz é cicatriz. Tem alguns profissionais que falam que estria é uma cicatriz. E tem outros profissionais que falam que no começo a estria é uma estria e no final a estria é uma cicatriz. Mas avaliem
observem a histologia, observem tudo direitinho e vejam o que é que faz sentido para você. Se você concorda comigo, se você não concorda comigo, e tá tudo bem com isso, certo? Mas aqui tá mais ou menos para que vocês consigam ter uma ideia do que acontece em um momento. O que é que acontece na cicatriz? Fibroblasto está trabalhando muito, porque ele está reconstruindo aquele tecido. Então vai ter muito colágeno, vai ter muitas fibras, vai ter muito tudo. E na estria, não. Eu tô perdendo fibroblasto, eu tô perdendo colágeno, eu tô perdendo fibras elásticas, eu tô perdendo nutrição. Então é diferente, certo? Mas observem aí, fica aí uma tarefinha de casa, né, para vocês observarem, vocês avaliarem, né, o que é que vocês concordam. Tratamento para estrias. Gente, o tratamento da estria visa o quê? Produção de colágeno, produção de fibras elásticas, nutrição do tecido e hidratação. Então, o foco dos nossos tratamentos tem que ser esse. E aí nós utilizamos, né, tudo que vai favorecer ao aumento da circulação, tudo que vai favorecer a produção de colágeno, ao estímulo dos fibroblastos e a hidratação da pele. Então, nós temos aqui como exemplos microagulhamento, vacoterapia, peeling químico, microdermoabrasão, galvanocultura, eletrolift, laser não ablativo e ativos, vitamina C, silício orgânico, ácido hialurônico, hidroxiprolina. Então são alguns ativos aí que eu gosto bastante para a estria, para utilizar na estria. Então a gente pode fazer um microagulhamento e utilizar esses ativos aqui. Olha que perfeição! A gente pode utilizar a vacoterapia, o peeling químico e passar esses ativos para poder utilizar em casa, certo? Então tem várias combinações aqui que a gente pode fazer. A gente pode fazer microagulhamento depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias, a depender da pele do cliente, a gente fazer um peeling químico e ficar mesclando essas sessões. Nath, qual é o procedimento que você mais gosta? O procedimento que eu mais gosto para tratamento de estria é a vacoterapia, eletrolift, certo? São os dois aqui que eu mais gosto para poder utilizar no tratamento da estria. Mas isso quer dizer que os outros não têm resultado? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que são os meus queridinhos, mas que eu eventualmente utilizo os outros também. Certo? O que é que acontece? Vou contar alguns casos aqui para vocês. Então, o primeiro caso, eu gosto muito da vacoterapia. Então, iniciei fazendo o tratamento, né? Então, a sessão, comecei fazendo com a vacoterapia, não teve resultado. Segunda sessão, para poder gerar novamente, né, um estímulo. Às vezes não responde na primeira sessão, vai responder na segunda, na terceira sessão. Então, eu fiz a primeira sessão de vacoterapia, depois eu fiz a segunda sessão de vacoterapia, não tive resultado. Fiz a terceira sessão de vacoterapia, também não tive resultado nessa cliente. Aí eu peguei e troquei. Eu fiz um microagulhamento. Quando eu fiz o microagulhamento, eu comecei a ter resultado. E aí eu segui realizando as sessões com o microagulhamento. Então, gente, isso é muito relativo. A maioria das minhas clientes, elas têm resultados positivos com a vacoterapia, mas essa em especial não teve. Quando eu comecei a utilizar o microagulhamento, eu comecei a ter resultado. Uma coisa assim que vocês têm que começar a entender é que a gente precisa entender a disfunção, bolar um raciocínio, o que é que eu preciso fazer para aquele organismo, o que é que eu preciso estimular ali para que eu tenha uma resposta positiva. Aí eu tenho isso. Ótimo. Então eu vou começar fazendo o quê? Isso. Ah, não teve resultado. Ah, o corpo não reagiu. A gente tenta outro estímulo, certo? Isso não significa que você fracassou. Não, olha aqui quantas possibilidades a gente tem. Aí você vai fazer vai fracassar e vai dizer que não sabe tratar a estria, que não tem resultado, que isso, que aquilo. Não, você só não teve resultado com microagulhamento naquela paciente, mas você pode ter na outra. E nessa daqui você vai tentar um outro estímulo.
Vocês entendem que a gente pode mesclar, que a gente pode trocar, que a gente pode fazer o nosso protocolo, a gente pode montar o nosso programa de tratamento e depois a gente pode mudar também. Ah, eu comecei com esse raciocínio aqui, com esse estímulo aqui, não deu certo, ah, vou tentar outro. E a gente vai tentando, certo? Outra coisa também que é importante no tratamento da estria é observar os cuidados que o cliente está tendo em casa e o que ele também está consumindo. Eu tinha uma cliente que ela não teve resultado com a vacoterapia, eu fiz o microagulhamento, ela não teve resultado, eu fiz o peeling químico, ela não teve resultado, peeling químico e a microdermoabrasão, ela não teve resultado. Aí eu parei tudo. Ela, Nath, eu não tô tendo resultado, e agora? Eu falei, senta aqui que a gente vai conversar. Vamos repassar tudo? Vamos. Fui repassando tudo com ela. Então, a primeira sessão a gente fez isso. Você fez o que em casa? Seguiu o protocolo todo, o home care direitinho? O que é que você tá comendo? O que é que você não tá comendo? Tudo isso é importante a gente perguntar. Então, nessa cliente, eu comecei a ver que ela não estava tendo os cuidados devidos em casa. Então, ela não estava utilizando o home care, ela não estava se hidratando, ela não estava se alimentando. Como é que a gente vai ter resultado? Me diga aí como é que a gente vai ter resultado. A gente faz tudo isso aqui, a maioria desses procedimentos, todos na verdade, todos esses procedimentos é para estimular o quê? Fibroblasto. E o fibroblasto faz o quê? Proteína, síntese de proteína, fibras, colágeno, elastina, são proteínas. Então, se eu tenho que formar proteínas, eu preciso de quê? Alimentação, eu preciso de aminoácidos. Então, a minha cliente, ela tem que estar se alimentando bem. A minha cliente, ela tem que utilizar produtos, vitamina C, silício orgânico, que auxiliam na formação desse colágeno. Senão, nenhum procedimento vai resolver. Nenhum. Por quê? Porque a gente está estimulando, mas o corpo não tem o suficiente para produzir. Então, o que vai adiantar eu estimular o fibroblasto? Eu estou estimulando ali ele, estimulando ele. Aí ele vai falar assim, poxa, Nath, você está aqui mandando eu trabalhar, mas como é que eu vou trabalhar se eu não tenho recurso para isso? Como é que eu vou montar uma casa se eu não tenho bloco, se eu não tenho cimento? Como é que faz isso? Não tem como. Então a gente precisa também ver o que é que o cliente está fazendo. Às vezes a gente só se culpa, né? Poxa, eu fiz um tratamento, não deu certo. Poxa, eu tentei outro tratamento, não deu certo. Poxa, isso não deu certo. Tá bom. Mas você já foi olhar o seu cliente? Viu o que é que ele faz? O que é que ele está comendo? O que é que ele está usando? Isso é importantíssimo, porque não adianta, volto a repetir, não adianta a gente estimular se a gente não tiver os recursos, os componentes ali para poder formar o que a gente precisa. Não tem como formar aquelas proteínas, não vai ter jeito. Então a gente não vai ter resultado. E olhe que o corpo, ele é muito sábio. Então o que é que ele faz? Ele prioriza primeiro as funções, os órgãos vitais. Último é a pele. Se a gente não tiver pele, a gente não vive. Isso é fato. Mas o que é mais importante? A pessoa tem a pele, tá com a estria. O que é mais importante? Eu mandar recursos para o coração, eu mandar recursos para o músculo, eu mandar recursos para o pulmão ou eu mandar para a pele? É muito mais imediato, né? Muito mais necessário o pulmão, o coração e depois a pele, já que eu não tenho grandes problemas naquele local. Vocês entendem? Então o corpo, ele é inteligente. Se a pessoa não consome muito, o que ela consome ele vai jogar para os órgãos vitais. Então ela tem que consumir bem aminoácidos, vitaminas, tudo aí que for necessário para que dê, né, os componentes básicos para a formação desse colágeno, dessa elastina e a gente tenha resultados positivos, certo? Então o tratamento, só para fazer um resumo, né, o tratamento ele visa o estímulo, né, a nutrição do tecido, então o estímulo da circulação, ele vai visar a ativação dos fibroblastos, fazer com que os fibroblastos eles produzam colágeno, formação de colágeno e hidratação da pele. Então hidrata essa pele porque as fibras elas precisam de hidratação. A nossa pele ela precisa estar hidratada, certo? Então a base do tratamento é essa. Qualquer um desses tratamentos, gente, que vocês forem fazer, eles são excelentes,
tá? É importante só vocês irem aliando, né? Qual ativo utilizar, qual ativo não usar, o que é que a cliente vai fazer em casa, o que ela não vai fazer em casa. Mas qualquer um desses aqui que vocês escolherem, vai ser muito bom o resultado, certo? Acreditem, porque o primeiro de tudo é acreditar. Estria, o tratamento é difícil, então a gente tem que acreditar, né? Então, o primeiro é acreditar, né? O tratamento de estria é um tratamento muito difícil, mas a gente vai avaliando. Outra coisa também que acabei de lembrar aqui para falar com vocês é o seguinte: se o cliente de vocês, eles já fizeram 1000 tratamentos para estria e não teve resultado, provavelmente esse estímulo que você vai dar ou vai ter pouco resultado ou não vai ter resultado, porque ele já tentou muitos estímulos e ele não conseguiu, certo? Então perguntem para o cliente de vocês: você já fez tratamento para estria? Quais tratamentos você fez? O que foi que você usou? Porque aí às vezes ele vai falar assim: eu fiz o tratamento, usei peeling, mas não deu resultado. Então você já vai descartar peeling, você vai tentar um outro estímulo. Eu fiz microagulhamento e peeling, não deu resultado. Aí você vai fazer o quê? Um eletrolift, você vai fazer uma vacoterapia, certo? Então é importante também a gente entender qual tratamento esse cliente já fez, quais estímulos ele já recebeu, pra gente se guiar. E já fiz de tudo, não deu jeito. Poxa, então tá complicado aí nessa pessoa. Aí vocês avaliam esses pontos aí que eu falei com relação a consumo, né? O que ele tá consumindo, se ele tá usando home care, aquela coisa toda lá que eu disse. Mas é isso. A aula de hoje foi sobre estrias, pra gente entender, né, a teoria e as características. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu adoro responder as mensagens, né, as perguntas de vocês. E até a próxima aula. Beijos!